Boa noite, sejam todas bem-vindas a essa live nossa, né? Eu falo aqui como representante, uma das representantes do coletivo Herdeiras do Quariterê e pelo Comitê de Cultura aqui de Mato Grosso. É uma honra ter vocês aqui, né, nesse nosso aquilombamento. Eu vou ler a bio de cada uma de vocês, aí a gente começa a nossa live. Então, boa noite para o Rio de Janeiro, porque Rose é do Rio, vou falar boa noite para a Bahia, porque Jaque é da Bahia, Carol é da Bahia, vou falar boa noite Mato Grosso, porque eu estou em Mato Grosso e Janete também. Então, vamos dar início à nossa live. Eu vou começar com Janete, né? Pode ser, Janete? Pode Janete é ser. escritora, poetisa, apaixonada por Gaia, pela vida, pelos rios, florestas e animais. Eu acho que ela saiu um pouquinho porque ela tem cachorro. Vocês ouviram o cachorro latindo, ela deve ter ido lá cuidar dos cachorrinhos dela, dos pets dela lá, né? Eu vou só finalizar, se ela entrar, a gente continua com ela, senão eu chamo uma outra, né? Ela é apaixonada por Gaia, pela vida, pelos rios, florestas e animais. Tem a poesia e a música como seus fiéis aliados. O cotidiano é seu universo de inspiração, assim como as mulheres de sua infância. Benzedeiras, parteiras, lavadeiras, rezadeiras e herveiras. Janete Manacá ama ouvir mulheres e fazer ressoar as suas vozes pelo mundo por meio de suas poesias. Integrante do PEN Clube do Brasil, em Cuiabá, Mato Grosso, em 2024. Ela também é membro do coletivo Herdeiras do Quariterê. Ela faz parte do projeto de extensão da UFMT, com as cordas todas, e possui mais de 16 livros publicados, entre narrativas, poesias e infantis. Então, a palavra é com você, Janete. Pode falar um pouquinho como é esse processo seu de escrita, já que você tem vários livros escritos, como a escrita impactou a sua vida, o que ela representa para você. Seja bem-vinda, Janete. Obrigada, boa noite, meninas, poetas, um prazer estar aqui com vocês, agradeço a você, Gilda, pelo convite, e é sempre muito lindo a gente poder conectar com essas mulheres maravilhosas que tem pelo Brasil afora, né? Pelo menos nós temos esse instrumento que propicia esse encontro, que eu acho muito lindo. Então, eu acho que a escrita sempre esteve, esse desejo de escrever sempre esteve comigo, e começa quando eu era criança, que escrevia cartas, quando eu fui alfabetizada após os meus 8 anos, escrevia cartas na população, no povoado rural que eu morava, no norte do Paraná. Eu escrevia carta para as pessoas que eram do sítio, e quando vinham para o povoado para fazer compra, eles, como o único meio de comunicação que se tinha no povoado era o alto-falante da igreja, então, durante esse período do sábado, geralmente, que eles estavam fazendo compras, eles procuravam amigos, e aí eles pediam para a gente escrever carta para anunciar no alto-falante. Então, a gente escrevia cartas, anunciava no alto-falante do povoado, e quando eles vinham na próxima semana, algumas respostas ficavam ali entregue na igreja, né, e a gente lia para eles. Eu acredito que a minha escrita começa ali, sabe? E ela já nasce com uma função social, isso que é interessante. Claro que isso tudo, depois do percurso, as pessoas querendo saber como é que começou esse percurso, eu fui buscar na minha linha do tempo, né? E aí você vai encontrando. E aí, na universidade também passei por esse processo, fiz muito trabalho, muitas apresentações com poesias, e sempre foi aceito, nunca teve rejeição. Eu acho que isso também foi muito positivo no processo, né? E aí, em 2018, quando eu me aposentei, eu já tinha algumas coisas escritas, comecei a me organizar. Me aposentei no final de 2017, abril de 2018, eu lancei 3 livros. Mas eu lancei não foi porque eu quis lançar, na verdade não tinha agenda para se lançar, e na época eu só conhecia o Sesc, que podia fazer o lançamento, eles não tinham mais agenda durante esse ano, eu lancei os 3 livros, né? Um deles, inclusive, é Quando a Vida Renasce do Caos, foi resultado de um assédio moral que eu sofri no trabalho,
E aí eu percebi, como eu sou ligada assim a todas as artes, eu gosto de todas, mas eu acho que a poesia, você de onde está, é muito mais fácil você fazer, porque é só escrever, né? É só escrever em qualquer lugar que você tiver, você pega a sua caneta e seus bloquinhos, aqui em casa tem blocos e caneta para todo lugar, e na bolsa, né? Porque quando a inspiração vem, a gente só pega a caneta, né? E aí eu escrevi esse livro e eu fui percebendo que na medida em que eu escrevia, eu ia me esvaziando e eu fui me curando também, né? Tudo aquilo que pesava, que assim, foi uma perseguição bem horrível mesmo, que eu tive taquicardia forte mesmo. Quando eu me deitava, né? Eu moro sozinha, quando eu me deitava, eu não sabia se ia amanhecer viva. Foi um processo assim muito desgastante mesmo. Aí eu percebi que na medida que eu escrevia, eu ia me curando também. E o livro ele veio numa sequência que, no final, quando eu começo a rir do meu problema, eu percebi que eu tinha me curado. E eu vejo a poesia, aí, nesse caso, como uma grande aliada, porque ela também me propiciou a cura. Quando as pessoas falam, não, mas a poesia não cura ninguém, cura porque eu sou objeto da minha própria pesquisa, né? Eu senti na pele isso, né? E a partir daí eu comecei a escrever. E durante a pandemia eu me tornei uma parideira, porque era o que eu tinha para fazer, eu não saía nem de casa, né? A vizinha comprava as coisas e deixava na minha porta. Então, o que eu fazia dia e noite era escrever. Nasceram mais de 6, 7 livros durante a pandemia, e um deles foi um projeto que eu tenho assim, muito amor, que foi o projeto Gaia, Momentos com Gaia, que era enviado poesia toda noite. Eu comecei logo no início de 2020, que começou, né, em março de 2020, que começou a pandemia, né? Eu comecei a escrever, e aí algumas pessoas, eu tenho muitos amigos, a gente tem um pouquinho da experiência da terapia, né, Gilda? Então, as pessoas começavam a conversar, queriam conversar, e eu comecei a mandar poesias. A priori, eu comecei a mandar poesia de outras. Eu falei, não, nós queremos a sua poesia. Eu nem lembrava, né? Estava mandando os outros. Aí comecei a mandar as minhas poesias. E ficou assim, foi tão bacana isso, porque ela foi durante 2020, né? E 2021 todinho. Eu mandava poesia, gravava um áudio, mandava por WhatsApp, e essas poesias eram espalhadas, eu mandava para mais de 100 pessoas, e essas pessoas espalhavam, não só do Brasil, fora do Brasil também. E quando demorava para mandar, as pessoas cobravam, porque já estavam tão acostumadas, e eu mandava poesia e mandava uma mensagem também de solidariedade junto, né? E também me abri muito para a escuta de pessoas que só queriam conversar, porque tinham muito medo, né? E esse trabalho resultou em 4 livros que eu escrevi, um livro para cada trimestre. Então, é um livro que, antes de nascer, né, ele já teve uma função social, o que me alegra muito, porque eu acho que a nossa escrita ela tem que servir para alguém, né, também. Quando você percebe que alguém está se alimentando dessas palavras, dessa escrita, a gente percebe que estamos no caminho certo, né? Com toda a lapidação que é feita todos os dias, né? E também os meus livros infantis, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Meu Primeiro Livro, que as histórias que eu escrevo são baseadas em fatos reais, às vezes eu até coloco o nome verdadeiro das pessoas, porque eu vou assim em comunidades rurais, escola de comunidades rurais, eu vou para colônias de pescadores e eu faço o lançamento social. O que é esse lançamento social? É um lançamento em que eu dou o livro, né? Embora seja uma produção independente, eu dou o livro porque eu sei da importância do meu primeiro livro que eu recebi quando eu tinha 9 anos da minha primeira professora. Ainda tenho esse livro, guardo com muito amor esse livro, como uma relíquia, porque é uma relíquia, né? E aí nas escolas eu conto a história de crianças como as crianças da escola. Não é escola, não é histórias de princesa da Disney, que eu não tenho nada contra, mas, enfim, a criança precisa de identificação para ela escrever a própria história, como protagonista da sua própria história, né? E tem dado certo também esse trabalho. Também tem uma oficina de parto poético que eu faço, né, em algumas comunidades, já com adultos, mais com adultos, em que eu sigo a metodologia socrática maêutica, que ele, como Sócrates, como era casado com uma parteira, era filho de uma parteira, também tinha muito essa coisa de dar à luz, né? E ele dizia que todo ser humano tem o conhecimento dentro de si, mas precisa de alguém para ajudar a parir a luz, né? A luz do conhecimento que está
daquela pessoa. Então, esse trabalho também é feito já com adultos, né? E aí entra um pouco de teatro, entra um pouco de produção, de canto, de dança, mistura-se tudo, e no final saem algumas coisas escritas. Aí as pessoas também perguntam por que você é uma produtora independente? E eu já respondo, porque eu já tentei ver com editoras, por exemplo, se um livro, por exemplo, você vai pagar 500 livros, só um exemplo, 100 mil reais, se você for produzir sozinha, você paga um terço dessa parte. A dificuldade talvez seja de distribuição, mas, ao mesmo tempo, é interessante porque você mesma faz a distribuição, você dialoga com esse público, né? Esse público exige, esse público faz pedido, e isso tem sido uma coisa muito linda, porque uma das coisas que eu percebo com o público, eles não gostam de poesia direta, muito misturada, pelo menos o público que faz leitura do que eu escrevo, né? Eles não têm paciência para letra pequena. Então, as letras já são um pouquinho maior. O papel também não é claro, porque a maioria usa óculos e à noite tem reflexo de luz, então tem que ser aquele papel mais escurinho, né, que é o pollen bold, que o pessoal fala, que é um papel melhor. Então, você pode atender diretamente esse público, porque a intenção é criar leitores, né? Não é vender, claro, você tem que vender para custear algumas coisas, mas não é totalmente, pelo menos para mim, não é totalmente isso. É realmente trabalhar mostrando para as pessoas que ler, sim, é interessante, que ler é importante, né? E acho que é isso. Eu gosto muito disso que eu faço. Agora eu estou tendo que dividir meu tempo com a música, estou com menos tempo com a poesia, porque a música é matemática. Eu sou péssima aluna de matemática, sempre fui. Achava que podia sobreviver com as 4 operações, e hoje eu vejo que a beleza da música está na perfeição da matemática. E aí eu estou apanhando um pouco, mas a poesia está aqui. E viva, firme, e sempre, né? Com cheiro, com dor, com tristeza, com todas as memórias possíveis. Lindo que você falou, Janete, essa interação sua com as comunidades quilombolas, esse trabalho que a escrita faz, esse trabalho terapêutico de cura. Eu acho que isso é um pouco do que a gente chama de estar descolonizando a escrita, é falar de outros temas que não eram propostos pelos homens brancos e nem pela academia. Aqui nós temos mulheres diversas, já que seja bem-vinda. Boa noite, a Baianinha. Falei boa noite para a Bahia, porque tem você e tem Carol, que é da Bahia, né? Aí, boa noite para o Rio, porque Rose é do Rio, e boa noite, Mato Grosso, porque eu e Janete estamos em Cuiabá. Então, aqui a gente tem essa multiplicidade de mulheres, de olhares, de escrita, de sensibilidade. Então, Janete falou lindamente essa coisa que a escrita possibilita. Esse trabalho de cura é um processo terapêutico, psicológico, emocional, de cura mesmo, né? De libertação, de olhar suas dores, é um processo de autoconhecimento muito grande, né? E são múltiplos os assuntos abordados, né? Então, acho que isso vai tirando das caixinhas. Eu vou chamar uma outra que também é um pouco de tudo isso e mais um pouco, que é a Rose Brasil. Eu vou ler a bio dela, né? Eu falei no início que Rose é um pouco responsável por esse nosso encontro aqui, porque eu conheci Jaque através do curso que eu fiz com ela na UQ, né? E daí conheci Carol, porque daí eu comecei a escrever, conheci Carol, conheci Jaque, e acho que ela é um pouco responsável por tudo isso que está possibilitando hoje esse nosso encontro aqui, né? De mulheres que escrevem. E é um sonho que ela teve, e teve a ousadia de romper os limites pré-estabelecidos pelos homens brancos, pela academia, correu atrás do sonho dela. Não é fácil, mas ela conseguiu realizar esse sonho, e eu devo muito a ela do que eu sou hoje e todo esse processo que eu fiz nesses 3 anos de escrita e que eu tenho tentado colocar em prática, né? Então, vamos lá. Rose Brasil, ela é uma pessoa preta do axé e da comunidade LGBT. Ela é cria da zona oeste do Rio de Janeiro. Ela se considera uma escritora, e eu falo que é uma escritora de mão cheia. Esse fica por minha conta. É sambista, é pesquisadora do samba carioca, professora, ativista, antirracista. Ela é realizadora audiovisual, fotógrafa, design,
compositora da Portela, vou falar assim para todo mundo sentir o impacto e a força dessa mulher. Ela tem vários podcasts por aí, ela é apresentadora. Ela é mestre quebradeira da Universidade das Quebradas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cofundadora do MUC, que é o Movimento de Mulheres nas Quebradas. E foi aí que eu conheci ela e que eu tive o prazer de ler, estudar e trabalhar, conhecer o trabalho dela durante 2 anos, e eu tive coragem de dizer, eu escrevo. E foi nesses encontros que eu conheci Jaque. Né? Então, esse é um grupo feminista voltado para a produção literária das mulheres da periferia através do projeto #Livres Livros, do qual ela é idealizadora. Então, se vocês encontrarem essa hashtag por aí, vocês já se ligam. É de Rose Brasil, tá? #Livres Livros. Ela é autora do livro Histórias da Cabrochinha, sobre vivências e violências de uma mulher preta periférica no Rio de Janeiro. Ela tem também um outro livro chamado Por Dias Melhores, é um e-book, e ela é integrante de 6 antologias que foram produzidas entre 2000 e 2022. E ela também agora está liderando, puxando um movimento que está acontecendo aí nas redes sociais, é só vocês acompanharem, que é um que chama Vem Pra Cá. Nesse Vem Pra Cá é um sarau, né, onde ela movimenta essas mulheres que estão escrevendo, onde o protagonismo literário dessas mulheres de periferia. Então, a voz e a vez é toda sua. Rose Brasil, pode falar. Valeu. Obrigada, Gilda. Obrigada mesmo pela oportunidade. Bom rever Jaque. Já tem uns meses que a gente não se vê. E aí, boa noite para todo mundo. Bom, então, o que você gostaria de saber? Processo criativo, é isso? Isso, falar sobre sua escrita, seu processo criativo, como é para você escrever, qual que é a importância dessa escrita de mulher negra e periférica, né? Esses projetos seus, você pode falar também dos seus projetos, né? Qual que é a importância desses projetos? Tá. Então, vamos começar pelo começo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque de repente ficou um silêncio que não estava. Ficou um silêncio silencioso, que aqui estava chiando. Eu escrevo desde os 8 anos de idade, por questão de timidez, porque, sei lá, um dia a professora falou que ia chegar mais tarde, a galera foi fazer bagunça no pátio da escola, e eu não quis fazer bagunça no pátio da escola, eu fiquei na sala escrevendo. E quando a professora chegou, que contaram para ela que eu tinha ficado na sala e eu não tinha destruído nada na sala, não tinha quebrado nada, ela perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu falei que eu estava escrevendo. E ela perguntou, escrevendo o quê? Aí eu mostrei para ela. E aí ela falou, ela leu, aí ela começou a me perguntar o sentido daquelas palavras, que ela achava que aquelas palavras eram muito para mim, né? Como é que eu conhecia aquelas palavras difíceis? E aí eu ia explicando para ela o que eu quis dizer e que palavras eram aquelas. E aí ela me disse que aquilo era um poema, porque estava tudo rimadinho, sabe? Era um poema de ponta a ponta, todo rimado. Imagino que deveria ser bem chato, né? Uma rima direta que não para. Mas, para a minha idade, e eu que nunca tinha lido um poema na vida, nem nunca tinha lido um livro, porque onde eu morava não tinha livraria, também a minha família não tinha dinheiro para comprar livro, e aí eu saí com essa de poema. E aí eu não parei mais, eu continuei escrevendo, eu escrevia cartinha de amor para as minhas amigas conquistarem os namorados. Ela escrevia para a comunidade, né? Eu escrevia para as meninas brancas da escola que queriam namorar. Depois, ia manifestos e... Enfim. Espera aí só um minutinho, tem um negócio aqui fazendo um barulho danado. Então, foi por aí. Um dia eu comecei a escrever muito, muito, e eu era uma pessoa assim, muito... Eu sou uma pessoa, eu tenho um defeito que eu sou perfeccionista. Então eu ficava tentando, estudando as métricas das rimas, sabe? Todo tipo de
de estética do poema e ficava praticando aquilo, quase uma parnasiana, né? Fazendo aquilo e tentando colocar coisas diferentes dentro daquela estética pré-estabelecida. Só que isso não passava pela minha cabeça. Eu achava que poderia inovar um pouquinho, mudar alguma coisa, sabe? E aí eu fiquei... Cara, eu escrevi muitos poemas, muitos, muitos. Eu tinha, acho que, a folha de papel A4, eu separei em pastas com 100 folhas cada, e eu tinha, acho que, uns 8 cadernos desses, de 100 folhas cada, todos de poema. E aí aconteceu uma coisa na minha vida, num relacionamento que eu tive, que a pessoa jogou tudo isso fora. Então, eu perdi a minha vida toda a minha produção literária, dos 8 anos aos 30 e tantos anos. Eu parei de escrever por uns 15 anos, mais ou menos, e voltei a escrever um dia, mas aí eu voltei escrevendo prosa, né? Voltei escrevendo alguma coisa muito, muito, muito similar à crônica. Muito ruim, porque quando a gente para, a gente não esquece, mas a escrita ela depende muito da prática, sabe? Se você não praticar, ela não fica boa, ela não fica ajustável, ela não fica flexível. Escrever é quase como receber um santo, sabe? Um espírito. É bem parecido. Tem que rolar uma sintonia do seu corpo com aquilo que a escrita faz, que muitas vezes é relacionado ao corpo, mas não é de uma forma física, é de uma forma mental, é de uma forma até espiritual, porque a gente, quando escreve, é porque a gente se sente impactado por uma coisa que a gente viu, por uma planta, por um cachorro, por um bicho, por uma história que contaram, uma história triste que comove a gente não pode fazer nada, e a gente vai lá e escreve, a gente joga as dores ali. E aí, a periferia, em 2019, eu fiz a Universidade das Quebradas, e o tema era direitos humanos, e foi um divisor de águas, tanto na minha vida quanto na minha carreira, porque eu trabalhava com entretenimento, e a partir das Quebradas eu comecei a trabalhar com cultura mesmo. Mudou. O samba, que era entretenimento, ele se torna cultura. Então, eu trabalho com cultura. E somei a isso a literatura. Porque na Universidade das Quebradas, até então, eu não tinha consciência de nada. Eu vivia, eu escrevia, tudo era muito lindo, mas eu não era politizada, eu não era socializada, eu não era negra. Gente, eu não era negra, sabe? Eu era um sapatão assumido, porque eu sempre fui. Eu nunca achei nada demais em amar diferente do que dizem que a gente tem que amar. Gostar de mulher, amar mulheres, para mim, nunca foi errado, nunca me pareceu errado. O que sempre me pareceu errado foi homem que bate mulher, homem que abandona a mulher, homem que engravida a mulher e abandona o filho, com a mulher com filho, homem que sai de casa quando a mulher tem uma criança com algum tipo de deficiência ou doença. Essas coisas me incomodam. Homem que tem amantes, sabe? A mentira, né? Isso tudo sempre me incomodou muito. Eu achava sempre tanta coisa feia na relação heterossexual, e eu, com as minhas namoradas, não passava isso. Era tudo muito sincero, tudo muito verdadeiro, e eu ficava pensando, por que eu não posso namorar uma mulher se os homens fazem mais coisas erradas com as mulheres do que eu, né? Do que a gente? Então, isso era muita pauta. Então, a partir daí, na universidade, descobrindo a questão negra, descobrindo que eu era negra, apareceu aquela coisa, sabe? Aquele diagrama, sabe? Pela data, assim, um cronograma ali, né? Então eu não consegui aquela promoção porque eu sou preta. Eu passei naquele concurso, fui chamada, entrei, mas eu nunca conseguia chegar na posição que me diziam dentro da própria empresa que eu merecia, porque eu tinha talento para isso,
E eu nunca conseguia chegar. E eu não conseguia entender por quê, né? Então, quando eu tomo consciência de que eu sou negra, aí eu entendo por que várias coisas aconteceram na minha vida. Então. E aí foi libertador porque eu descobri que eu não tinha culpa, que eu não era burra, que eu não fiz nada de errado, que não aconteceu, que eu não sou azarada. Não, eu tenho competência, eu fiz tudo certo, mas a gente vive num sistema que discrimina, né? Então, assim, aí essa é a importância da pessoa descobrir, se entender enquanto negra. Mas você não é negra assim. Eu falei, eu sou o quê? Você vai dizer que eu sou o quê? Me bota no meio de uns ingleses, de uns suecos, de uma Xuxa, da família da Xuxa, tira uma foto e me diz o que, que eu sou. Então, não adianta eu querer pagar de branco no meio dos meus, se quando eu chegar no lugar que mais interessa, no meio da branquitude, para chegar junto, eu vou ser preta pela primeira vez, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa muito legal. E aí, a minha escrita toma uma trajetória, porque eu sempre escrevi, escrevi em blogs, em sites, eu fazia lambi-lambi, eu fazia... Cara, eu escrevi numa revista durante 7 anos, mas eu nunca quis publicar um livro. Por quê? Eu não era politizada, mas eu tenho, ideologicamente, sou anarquista, né? Eu não tenho cartão de crédito, eu não tomava Coca-Cola. É sério, gente. Eu não tenho cartão de crédito até hoje. Eu não compro a prestação, entendeu? Eu não entro dessas pilhas do sistema. Eu compro o que eu preciso. Eu não compro nada mais além do que é necessário, sabe? Se eu tiver que comprar um carro, eu quero um carro que ande. Eu não quero um carro que ande a quilômetros, que todo mundo ache lindo. Não, é um meio de transporte, então basta que ele me transporte. Então, eu sou um pouco minimalista nas utilizações das coisas. Eu não sou capitalista, sabe, nas coisas assim. E aí eu nunca quis escrever porque eu pensei, todo mundo fica rico na cadeia produtiva, todo mundo ganha, se não fica rico, ganha dinheiro. Mas o escritor ele só gasta o dinheiro. Ele só gasta. Porque ele paga todo mundo da cadeia produtiva. E o livro só existe porque existe um escritor. E eu sempre achei isso um contrassenso, um absurdo, uma sacanagem. Como assim o restaurante existe por causa do cozinheiro e quem ganha a gorjeta é o garçom? Tá ligado? Então, eu nunca quis publicar. Veio a pandemia, e aí eu conheci muitas escritoras pretas já publicadas, e elas foram me falando muito sobre o mercado editorial e foi confirmando toda a ideia que eu tinha, era aquilo mesmo, porém elas trazem um dado novo. Suas ideias são lindas, suas ideias são maravilhosas, sua filosofia é incrível, você está certa, mas tudo isso vai morrer com você. E o que adiantou? Então, a literatura é uma maneira da pessoa preta, da mulher que chegou agora, entre aspas, na literatura, dela jogar para frente, para as gerações futuras, deixar um legado, né? E aí foi a Alana, foi a Lília Guerra, foi a própria Elô Teixeira, todo mundo me azucrinou. E aí, durante a pandemia, então, eu comecei a publicar numas antologias que a galera que dizia que eu tinha que publicar pagava. Aí eu publicava nas antologias, porque pagavam, porque se dependesse de eu pagar, eu não tinha dinheiro. E aí veio o Histórias da Cabrochinha, que é o meu primeiro livro solo. Ele é um livro de narrativas curtas, contos, crônicas, uns 2 ensaios. Tem aqui a contracapa, que é da Heloísa Teixeira, do tempo que ela era Buarque de Holanda ainda. E eu escrevi esse livro era o meu diário, ele é o meu diário. Eu escrevi esse livro com o objetivo
que eu pensei? Eu vivi um relacionamento abusivo por 15 anos, mas antes disso, na minha tomada de consciência fazendo o quê, eu descobri que eu fui abusada a minha vida inteira. Quando a gente é preto, quando a gente é criança, jovem, mulher, a mulher sempre é abusada. Mas esses abusos são tão naturalizados que não é nada, nada. É isso mesmo. Entendeu? Uma violência obstétrica, não, é isso mesmo. Aí é lugar de meteu mal de mau jeito, mas é assim que funciona. O homem não pode tomar dedada, mas a mulher pode ser, sabe, maltratada, de repente, num atendimento ginecológico. Esses pensamentos que as pessoas têm, né? Aí a gente, depois que a gente vai aprendendo, convivendo com outras pessoas, ainda mais eu que morava no fim do mundo, em Jacarepaguá, eu começo a descobrir que eu fui violentada, que eu fui abusada e tal lá. E aí me veio o desejo de que nenhuma pessoa, nenhuma menina, porque eu era uma garota brilhante, eu vou falar isso porque todo mundo falava, né? Eu era a expectativa da minha família de que eu faria, porque na minha família até então ninguém tinha feito universidade, nem o segundo grau. Eu fiz o segundo grau, eu fiz a universidade. A minha família apostava em mim, acreditava que eu ia dar em alguma coisa, né? Então eu teria um futuro brilhante. E às vezes a gente não tem um futuro brilhante porque a gente esbarra com um abusador no caminho, né? E isso mina a nossa energia. Então a gente que é preta, que não é rica, que não nasce rica, a gente já tem que viver muitas vidas dentro de uma vida, né? Você tem que casar, trabalhar, estudar, ser responsável pela sua família, sabendo que você nunca vai ganhar aquele salário que você merece, porque você é mulher, porque você é preta, né? Então a vida da gente, ela é muito sacrificada, né? Então a gente de vez em quando tem que tomar umas cervejas, ir para o samba, sambar até a perna doer mesmo, porque senão a gente não aguenta. E aí eu pensei, eu vou escrever um livro tentando que toda menina brilhante que tem um futuro como eu, de repente não caia na lábia de um abusador, ou ela possa reconhecer de alguma forma isso. E aí eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a resgatar o meu diário e comecei a escrever o Histórias da Cabrochinha. Junto com isso, que aí é o Einstein, né? Quando a cabeça expande, ela nunca mais volta para o mesmo tamanho, né? Eu tenho uma ONG chamada Casa da Vida e eu pensei, eu vi que em 2018 as pessoas estavam muito votando porque o pastor mandava, porque alguém mandava, porque ganhava uma cesta básica, porque ganhava lá uma besteira lá qualquer. E eu vi que a falta de formação de pensamento crítico do nosso povo era por falta da leitura. Porque se você não consegue ir para a escola regular, fazer o seu nível básico, né? Depois fazer seu nível médio, fazer seu fundamental, seu nível médio. Ok, mas se você lê, se você é uma pessoa que lê, você se informa, você tem condição de superar, em alguma forma, o ensino formal que você não recebeu. A leitura é cultura. E, através da leitura e da cultura, você obtém a educação. Nem todo mundo que é educado tem cultura. Você vê que tem um monte de médico, engenheiro, que são umas cavalgas duras, tratam mal as pessoas, são racistas, são preconceituosos, estudaram, fizeram uma faculdade de medicina, e daí? Então, as diferenças entre educação e entre cultura, né? Aí eu pensei, eu vou fazer esse projeto Livros, que vai ser um grupo de estudos e uma oficina de escrita para essas mulheres. Primeiro vai ser bom, porque elas vão jogar no papel aquilo que elas não têm onde jogar. Segundo, vai ser legal, porque a gente vai ter um registro de narrativas que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, estão se perdendo. A gente está perdendo a benzedeira, a gente está perdendo a rezadeira, a gente está perdendo a mãe de santo, a gente está perdendo os terreiros que atendem de graça, a gente está perdendo toda uma cultura afetiva, a gente está perdendo a filosofia de que é preciso uma aldeia inteira para criar
uma criança. Porque hoje, se a criança não frequentar a igreja, se a criança for do terreiro, a vizinhança quer mais é que a criança se exploda. Ninguém vai se importar com o que está acontecendo com uma criança que é negra, que é de terreiro. Ninguém corre para acudir. Como eu pude viver esse momento, esse tempo. Eu sei como era. A minha mãe, largada pelo marido, ia trabalhar, saía de casa 4 horas da manhã, e a vizinhança que tomava conta de mim. A minha mãe não queria que eu mexesse com fogo, porque eu sempre fui avoada. Então vinha a dona Laurita, na hora do meu almoço, que eu vinha da escola, e ela esquentava a comida para mim, me fazia comer, depois me fazia lavar o prato, a colher, o copo e guardar. Hoje, graças ao neopentecostalismo, a esse fundamentalismo religioso, a gente está perdendo tudo isso. Então, quando eu pensei no livro de livros, eu também pensei numa forma de registrar e, quem sabe, não perder de todo essa coisa tão bonita, né, que é a nossa cultura afrodiaspórica, o conhecimento das ervas, dos orixás, da Umbanda, do preto velho, de tirar o olho grande, a espinhela caída, de dar uma esperança para aquela pessoa que não tem mais nada, que está desempregada, que está sem homem, que está muitas vezes sem casa, e vem o preto velho e dá aquela baforada e diz: calma, existe Oxalá, existe um Deus, você vai conseguir, você não pode desistir, sabe? Olha que coisa linda que a gente está perdendo, sem julgamento, né? Não tem julgamento que faz isso, que faz aquilo. Não, é para quem precisa. Quantos anos que essa prática, tanto espiritual quanto herveira, foi o pronto-socorro das pessoas num tempo que não tinha SUS. Né? Era na benzedeira que as mulheres corriam, né? Desabafavam, eram orientadas, recebiam o chazinho, recebiam uma orientação, faziam uma terapia, não tinha esse nome, né, mas era uma terapia, era um acolhimento, era um bem viver, né, e eu acho que esse bem viver tem nessas nossas comunidades quilombola, tem nas comunidades ribeirinhas, tem nas comunidades de axé. Olha, se deixar a Rose falar, vocês viram que ela fala lindamente, tem histórias que prendem a atenção da gente, né? Mas vamos dividir um pouquinho agora o tempo com Jaque. A internet está oscilando um pouco, assim que Carol ouvir, eu também chamo ela na roda, né? É uma grande troca, na verdade, de experiências, de relato, para que outras mulheres se inspirem em vocês, em nós, né? E também comecem a escrever, se vejam capazes de escrever, tem histórias para contar, tem vivências lindas que podem virar um belo registro, né? Uma crônica, ou um conto, ou uma poesia. Jaque, eu chamo de Jaque, mas o nome dela é Jaqueline Meira, né? É natural de Itabuna, baiana, portanto, é pedagoga, educadora popular, e essa é a sua missão de vida, assim que ela se define, né? Mestra em Educação e Contemporaneidade, consultora, pesquisadora, professora, escritora e poeta. Tem textos publicados em formatos físicos e e-book, em antologias de conto e poesia desde 2019, no Brasil e em outros países. Já que é autora e ilustradora do mais novo livro chamado Luiz Rei. É o seu primeiro livro infanto-juvenil lançado em 2023 pelo selo Trajetórias da editora O Artífice. Seja bem-vinda, Jaque. Boa noite, Bahia. É com você. Então, pode falar sobre o seu processo de escrita. Nós nos conhecemos na UQ, graças a Rose, né? Seu microfone está fechado. Você Está consegue... desligado. Oi, estão ouvindo agora? Abriu agora. Boa noite, Pronto. Jaque. Boa. Minha tela travou, mas a gente vai seguir. Está normal tá certo? a imagem. A imagem está normal. Graças às boas energias. Pode falar. Então, é uma honra, né? Ave Maria, estou no mesmo espaço de tempo conectado, sabe? Com Gilda Portela,
com Rose. Gente, quanto tempo eu não vejo Rose. Eu ouvi Rose falar, é uma maravilha, sabe? E Rose também foi importante nesse processo de crescimento, assim, porque eu acho que a gente precisa crescer às vezes para publicar, para assumir a escrita dentro da gente. Vocês ainda estão aí? Porque como minha tela está parada, eu não tenho certeza. A gente está aqui te ouvindo. Sim, está ouvindo. Ótimo. Pode falar. Então, e foi Gilda que me apresentou a Carol, né? Mandou, assim, eu e Carol estamos na Bahia, as duas. Carol também é cordelista, poetisa, assim, a mulher faz um... você está num ambiente, de repente, Carol sai com um poema e vai lá para frente ler. Eu achei, assim, maravilhoso, tem uma capacidade, assim, sabe, de fazer isso. Eu acho que tem uma certa genialidade em alguém que faz cordel, porque para seguir aquela rima métrica, sabe, eu acho bem... Tem muito de matemática e, assim, acho bastante difícil, né? Que eu compartilho aí da dificuldade na área de exatas. Então, eu sou a filha mais velha, né, de 3 filhas, de uma mulher que foi mãe solteira e que adora dizer para todo mundo que a filha dela, né, é só minha. Ela, até hoje ela divulga isso. Pode, se eu estiver presente, ela está dizendo: olha, a filha é só minha. Que é uma produção independente e uma mulher que assumiu sair do aconchego da família para vir para a capital, né? A gente veio de Itabuna e veio para a capital da Bahia, que é Salvador, e eu acho que a minha relação com a literatura ela vai se intensificar a partir daí. Eu sou também, assim como Rose, inclusive tenho escrita sobre isso. Eu era considerada na minha família a primeira. E eu não entendia, minha avó dizia, né, Jaqueline é a primeira. E eu não entendi o que era essa primeira, porque eu não sou a primeira neta. Mas eu entendi que acho que fui carregando isso comigo e me tornei, sim, a primeira que entrou na universidade e uma grande preocupação desde sempre com os processos educativos, né? Tinha uma esperança de um mundo melhor e tinha uma ideia de que esse mundo melhor ele era feito continuamente, paulatinamente, junto, né, uns com os outros, um processo mesmo de aculambar, de solidarizar, e não uma solidariedade caritativa, mas uma solidariedade colaborativa, sabe? Entendendo que a gente é muito mais do que só seres humanos no planeta Terra, né? Então a gente precisava cuidar do planeta de uma outra forma, e cuidar do planeta significava também cuidar da gente. Mas também cuidar do meio, sabe? Então, assim, eu pensava sobre essas relações de consumo, de produção, e aí eu enveredo na universidade pela educação popular. Quando eu conheci Paulo Freire, para mim foi assim, meu Deus, alguém pensou isso antes de mim, e estava lá escrito. Então, para mim, mais uma vez, a escrita vai se configurar como algo muito importante. E aí vou trabalhar, né, com educação popular e não vou perdendo, ou seja, eu vou fortalecendo nesse caminho algo que eu venho trazendo desde a infância, que era a escrita e o desenho. A escrita e o desenho. Então tinha essa coisa dos cadernos, né? Eu lembro de passar, às vezes, horas e horas, né, a fio de uma tarde inteira decorando poemas para recitar. Minhas irmãs achavam um horror, mas eu subia no sofá para declamar, né? E desenhando, né? Tentando achar o traço mais. E de uma época que era diferente, porque hoje a gente tem a internet, né? Hoje a gente tem mais livros, tem um acesso a uma difusão maior de livros. E antes não, antes eu ia muito para a biblioteca, eu fui uma pessoa de biblioteca, biblioteca pública, biblioteca escolar. E aí minha vida era isso, né?
comecei a trabalhar muito cedo e a escrita nunca deixava. É porque assim, chega um momento que assim, é como se a gente transbordasse. É como se a nossa energia vital ela só permanecesse bem se, se a gente escreve, se a gente desenha. Esse período mesmo eu tenho ficado num período bem agitado, assim, com muita demanda, né? Porque assim, a gente trabalha para pagar as contas, né? E eu sou educadora, sou professora, estou professora no município de Salvador, e com o processo do lançamento de Luiz Rei, vocês me veem aí? A capinha dele aqui. Vocês estão aí? Sim, a Ok, capa estão está me vendo vendo. não, né? Sim, estamos Ok. vendo. A Estamos capinha dele vendo. aqui, eu escrevi e ilustrei esse livro. Luiz Rei, ele é o meu primeiro livro solo. Que aí foi legal quando Rose falou, porque foi me dando também uma saudade dessas vivências, né? De escrita, aquela vontade. Eu tinha diferente de Rose, eu queria muito publicar um livro, porque para mim ser escritora era ter publicado. Mas era algo para mim tão, mas tão, tão distante que eu nem pensava quais eram os mecanismos, como é que fazia. Ficava com aquele sonho muito, muito não é para mim, sabe? É, mas eu continuava escrevendo e eu digo assim que na minha infância eu li muito, eu escrevia e desenhava. Na minha juventude isso se intensificou de uma forma, porque assim eu fui uma adolescente muito ensimesmada, então eu usava a escrita como um caminho de expressão. Aí veio a juventude, onde eu fui trabalhar e fui deixando um pouco isso de lado, porque para mim era um pouco de perder tempo, né? Eu não tinha tempo para isso. Eu precisava me formar, precisava trabalhar, porque a gente que vem de família preta, né, periférica, muitas vezes, e assim, eu sou a filha mais velha, então aí você se constitui como arrimo de família e você vai naturalizando assumir um lugar de responsabilidade que às vezes não é seu. Porém, é preciso que a gente vá lidando com as coisas como elas são e compreendendo isso a gente rearruma depois. Porque tem uma coisa que é muito maior do que a gente, que é essa macroestrutura. E que só essas dinâmicas que a gente, sabiamente, nós que somos negros em diáspora, conseguimos reorganizar e sobreviver, né? Muitos de nós somos sobreviventes, né? Desse processo perverso, né? E a escrita, para mim, vem também com um caminho de sobrevivência e de cura. Aí, quando eu chego na fase adulta, e aí eu tem muito a ver com terapia, sabe? Eu fiz um uma formação, né, eu tive uma imersão em uma metodologia chamada metodologia de escrita reparadora, e eu lembro que já estava no mestrado e eu muito angustiada, já não conseguia mais escrever, eu nem conseguia escrever para mim mesmo, nem conseguia escrever a bendita dissertação, e aí eu voltei lá para a psicologia social, com Graciela Chanteline, e aí sim, na escrita reparadora, e eu consegui escrever para reparar, né? Voltei para o meu mundo interno, e daí eu desandei a escrever novamente, né? Sempre nesse processo, escrita, desenho, escrita, desenho. E assim, era tudo largado, porque quando bate à vontade, esses dias, instante caiu aqui um pedacinho de papel, que eu saí escrevendo, rodando ele, porque era pequenininho, para poder ter papel para escrever, né? Naquele dia eu estava com muita vontade, não tinha papel, então era assim. Aí um processo que eu fiz da terapia foi catar tudo que eu tinha escrito, pelo menos juntar, né? Fazer esse ajuntamento aí, para eu também reconhecendo e valorizando. E também sair do romantismo, né? Porque eu gosto quando o Rose diz assim, escrita é prática, né? Escrita é estudo. E para mim era muito natural. Então, eu tenho uma coisa que é bem rimada, né? Meu texto termina sendo bem rimado. E para mim é tão natural, sabe? Não faço esforço.
E aí, por ser natural, eu achava que era banal, mas não é. E aí foi muito. Eu digo que eu precisei adultecer para valorizar a minha escrita e a minha arte mesmo, né? A minha possibilidade de fazer arte, assim. Valorizar de fato quem a gente é. E aí é muito legal dizer que, assim, enquanto eu estava lá naquele negócio todo assim, não, né? Eu quero, mas não sei se dá. Eu quero, mas tenho medo. Um belo dia eu topo finalmente eu consigo comprar o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que eu conhecia de ouvi-lo, conhecia de ler rapidamente, porque tinha que devolver para alguém, mas eu não achava para comprar. E um dia eu achei, e quando eu achei, eu li ele de uma sentada, e quando eu terminei de ler, eu disse assim, gente, é muita sacanagem minha se eu não publicar. Porque se Carolina, nessa época, com tudo que ela estava vivenciando e com todo aquele contexto, Carolina seguiu seu sonho, né? E esse sonho também me liberta, esse sonho também diz assim, você pode, eu preciso fazê-lo. E aí, assim, eu lembro que isso era uma coisa à noite, no outro dia, uma amiga me entrou em contato, porque tinha um edital aberto para uma coletânea de poesia chamada Mulher Poesia. Eu gosto muito dessa coletânea. Vai ter agora, vai sair um esse ano, o sétimo, e acho que em homenagem também a Carolina, inclusive. Tá lindo, é da editora Cogito. E aí é quando a partir do momento em que eu publico o primeiro poema, eu aí vou entendendo, vou adentrar em um outro lugar, sabe? Até conseguir fazer realmente o meu livro, que eu também, muito do que eu escrevo é para as infâncias, né? E aí, assim, Luiz Rey nasce nessa preocupação, que ao mesmo tempo é uma preocupação de valorização da cultura nordestina, é uma preocupação com a conservação de algo que é ancestral nosso, né? Que é essa coisa do respeito ao pai e mãe, de trazer para frente os saberes que a gente vai construindo e que as nossas famílias, nossas comunidades nos ensinam, e também a história de vida, né? A trajetória de vida de um cara que foi simplesmente para mim incrível, que foi Luiz Gonzaga. Então, Luiz Rey é isso, é um livro que conta a história de Luiz Gonzaga para os pequenos, né? Ele é rimado, é poético e é ilustrado em aquarela por mim. E é um livro que me traz muita alegria, sabe? Muita felicidade, assim, seja com adulto, seja com criança, ele toca, porque ele já tem a luz própria, né? Eu só vou acompanhando e continuo nesse processo, né? De escrever, de aprender, de estudar mais, de contar história, né? E é muito interessante essa coisa da cadeia produtiva do livro, né? Porque um livro, para ele estar pronto, ele precisa de muita coisa, envolve muitos processos. Mas uma vez dele pronto, ainda tem muitas outras coisas para que ele chegue até o público e ele se faça brilhar, né? Eu acho que é isso, assim, é uma honra muito grande, assim, ser escritora, e hoje eu consigo dizer, sabe, sou escritora, tenho até uma camisa escrita, escritora baiana, vou pegar o meu escritora nordestina, mas é um processo que ele é uma construção, não está dado. E eu acho que não está dado para nenhum de nós, mas quando a gente fala da escrita feminina, da escrita de mulheres, da escrita de mulheres pretas, da escrita de mulheres periféricas, a gente tem muito ainda da escrita independente, né? Tem muito ainda o que caminhar, o que reforçar, o que valorizar, o que aprender. Acho que é isso. É muito estranho ficar falando com a tela congelada. Mas a gente está aqui. A gente E a está gente aqui.
E tá a gente está vendo, te vendo, tá te vendo, tá? Que e tudo bom. babando. Pelo Todo menos mundo alguém aqui tá vendo, né? babando. É, É, mas é isso, assim. E tô adorando esse momento. E eu anotei até que leveza. Eu lembro da primeira vez que eu fiz a primeira live por conta de Luiz Rey, com Cris Santana. Ela é uma mineira que está lançando o livro dela, inclusive nesse sábado, agora lá em Minas. Ela é fonoaudióloga, está fazendo também o curso de formação agora comigo, né? Sou da turma junto com ela, de escrita reparadora, formação em escrita reparadora. E como é mais leve agora, porque no início era muito tenso. Cris me deixou muito à vontade, e vocês também me deixam, sabe? Então é. E quando a gente está à vontade, a gente pode também se permitir. pensar com as vísceras, sabe? E contribuir realmente com o universo, que eu acho que é o que a gente quer. É E se isso. Agora permite, né? só. E Oi? se permite, né? E você se permite Sim, ser o que você é, né? sim, Você se sim, permite ser essa mulher forte, potente, né? Você ousa, né? Tomar posse daquilo que é seu e você se expõe com segurança, né? Não tem sim, sim, vergonha de mostrar o que você é e a que você veio, né? sim. Pode ler o que você ia falar, aí a gente já passa Não, para eu Carol. só queria Carol, lembrar, assim, dizer para todo mundo, né? E lembrar também a Rose que assim. O último livro, a última coletânea, né, da O Quê? Eu e Gilda nos metemos a fazer também uma ilustração, então nós somos também ilustradoras. E foi muito legal o processo de construção, né, o processo criativo, sabe? Foi muito bom, porque é outra aventura, né? É, outra que não é aventura. só E texto, né? detalhe, Também tem a você na questão da Bahia, eu imagem. em Mato Grosso, via o Exato. WhatsApp, via as tecnologias, trocando os desenhos, informações e juntando esses desenhos Enlouquecendo depois, né? Rose. É, e tem gente chique também, que é Carol, que tem essa intimidade assim com essas lentes aqui, Carol porque Hebert. toda semana a gente passa assim no Instagram, vê ela por ali, essa mulher forte também, baiana, que fala cantadinho, não tanto quanto o Jaque, mas também fala cantadinho. Né? Ela encanta as pessoas num ambiente hospitalar. Então, ela tem um cantinho que ela chama de cantinho da leitura. É um projeto lindo que ela faz, que é dessa escrita nesse lugar onde as pessoas vão para se curar de doenças físicas. E são pessoas assim de vários lugares do interior, né? Da Bahia, de outros estados, e estão ali em condições um pouco não tão favoráveis, e ela torna esse ambiente mais acolhedor. Ela é enfermeira, né? Então ela torna esse ambiente mais acolhedor e ela junta nesse trabalho todas as outras falaram, que Jaque falou, que Janete falou e que Rosi falou, desse trabalho da escrita. Então, ela une essas duas pontas, né? Uma enfermeira que escreve, faz enfermagem, salva vidas também através da literatura. Então, eu vou falar de Carol e ela já começa. Eu estou falando de Carol porque é assim que a gente fala, né? Mas o nome dela é Carolina Miranda. Ela é nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, e atualmente ela mora em Salvador. Ela é enfermeira e ela é idealizadora do projeto Cantinho da Leitura. Ela tem 3 livros: Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, Poetizar do Cantinho da Leitura e Diário da Enfermeira, Poemas à Beira do Leito. Carol, seja bem-vinda. A palavra é com você. Nós estamos nessa roda de conversa, né? Agora você fala como é essa experiência de ser uma enfermeira que escreve fazendo enfermagem e dividindo esses escritos com seus pacientes e falando deles. Ela fala deles, fala de cada um deles nesses poemas. É lindo. Para quem puder entrar lá no Instagram e conferir esse trabalho dela, fica o convite, né? Boa noite, Carol. Vem para a nossa roda. Boa noite a todas vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Esse convite da Gilda, eu disse não tem como eu negar por uma pessoa tão especial e que tem uma escrita tocante, né? Meu nome é Carolina Miranda, sou enfermeira, sou poeta, nascida na maternidade Januário Sico,
na enfermaria Sempre Vivas, no Rio Grande do Norte. Comecei a escrever quando eu trabalhei no hospital. Hoje eu não trabalho no hospital, trabalho agora na parte administrativa, em outro local. Mas tudo começou numa caixinha de sapato com 5 livros em cima de uma cadeira. E aí aí começaram as doações. E uma caixinha de sapato virou uma biblioteca. E quando foi ver a possibilidade dos pacientes, acompanhantes, familiares e profissionais terem acesso a diversos escritores, poetas, cordelistas, e quando chegou a pandemia, eu tive que retirar os livros por um meio de segurança na época. E aí veio um lema da minha avó Maria Celes, que nos deixou tem 7 anos, que era uma paraense de Garapé-Miri, que ela tinha um lema: vai como pode. E aí eu fui e comecei a recitar poesia nos leitos. E comecei a recitar poesias da minha outra avó, minha avó Dulce, que é uma baiana de Jiquiriçá, que nos deixou há 5 anos, que escrevia poesia e escondia. E aí eu disse: não, vão conhecer minha avó. E nesse inteirinho eu comecei a escrever poesias. Nunca tinha escrito poesia em minha vida. E aí eu disse: não, vamos lá. E aí os pacientes contavam as histórias deles e eu transformava em poesia e no final do plantão entregava para eles. E eu comecei a fazer um campeonato de poesias. Eu dava um tema: sol, família, pão, resiliência, guerra. E eles faziam as poesias e ganhavam livros. Só que eles ficaram cada vez melhores. E aí tinha vezes que eu não tinha como eu escolher quem eram os juízes desse campeonato. Eram as enfermeiras, os técnicos, os auxiliares de higienização, eles que escolhiam. E teve um dia que eu tive que entregar, foram 3 livros para cada e foram os 10 primeiros colocados. Imagine o quanto eles se aperfeiçoavam, né? Então, assim, para mim, escrita, poesia, ela é vida. E hoje, se eu estiver num lugar, se eu estiver num local e começar alguém a falar algo, eu assistindo, aí eu faço poesia na hora. Aí tem uma escritora, Catiana Rigaldi, que ela diz: ela faz poesia na hora. Catiana, não me bota em crica, porque na hora que tic-tac não funcionar, aí eu tô frita. Aí eu pego e faço as poesias e, assim, a cada dia eu me alimento. O primeiro livro é o Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, que é esse daqui, que é a primeira capa, foi essa, que aqui sou eu no canal do Jari, lá em Alter do Chão, minha mãe que tirou essa foto, e homenageei a minhas avós, né, o Vai Como Pode, Saudade, e aqui as primeiras poesias que eu fiz, e tem também as poesias de minha avó. A minha avó Dulce escrevia num caderninho e escondia. E aí eu pedia permissão a meu pai, a meu tio e minha tia para que eu pudesse publicar, e eles disseram tudo bem. E o segundo livro, que não está aqui, porque eu vim a trabalho, mas aí eu trouxe o terceiro livro, que é esse daqui, que é o Diário de Enfermaria, Poemas à Beira do Leito, que são 117 poesias feitas pelos pacientes. No caso, o total são em torno de quase 300. E aí eu tive que estar vendo qual é que eu ia pôr aqui. E as famílias ficaram felizes, os pacientes também, eu entreguei para eles. Tiveram alguns que infelizmente perdemos, mas eu entreguei para os familiares. E isso aqui não tem preço, da gente poder imaginar, você está no leito e num pedacinho de papel você poder escrever. Então, assim, o Cantinho da Leitura, hoje ele tem outra dinâmica, mas a cada dia eu vou crescendo, né, absorvendo, de poder conhecer vocês, todas vocês, assim, não tem preço. A Gilda Portela me encantou com a escrita dela da Tapuia, e, assim, eu só tenho a agradecer, né, a cada dia da gente poder saber que a poesia pode sim, em todos os cantos, e cada um de nós temos um pouquinho de poeta na nossa alma, né?
E eu sempre gosto de dizer que tudo vale, né? Tudo vale a pena. E o vai como pode da minha avó, ele me guia, esse lema dela. Quando eu tô assim, não vou fazer isso. Aí eu venho aquela voz dela dizendo assim, vai como pode. E eu vou, né? Então, assim, eu só tenho. E agora eu comecei a também escrever cordel. Eu digo, cada hora vai um pouquinho, e contação de histórias, né? Eu participo de um projeto chamado Vive e Deixe Viver Bahia, que é um projeto que já existe há 25 anos no Brasil, e comecei também a contar histórias, e criar histórias também com a infância de minha mãe, que minha mãe nasceu na beira do rio, literalmente, no engenho de cana-de-açúcar, lá em Belém do Pará. E eu gosto muito que eu fico tirando dela. Aí eu, mãe, o que tinha no Cariá? Aí ela fala, né? Aí eu pego, minha mãe tem 68 anos, né? Quando ela começa a contar as coisas, eu digo, olha, isso aqui vai virar uma poesia. Aí eu pego, faço uma contação e entrego a ela. Mãe, veja se tá bom. Ela, tá bom, que ela é professora de literatura e redação. E aí ela também dá, mãe, vai, corrige aí para ver o que tá certo e o que está errado, né? Então é isso, é poder acreditar, né? Que a gente pode. E enfermeira, às vezes o pessoal pergunta, é poeta, enfermeira, enfermeira, poeta, né? Então, eu acho que isso transforma, né? Imagine você sair de sua casa, ficar uma semana, 2 meses no hospital, tem que se distrair com algo, né? Porque o dia, a rotina, muitas vezes, as pessoas se perdem. E quando eu fazia o campeonato, eles ficavam esperando a hora deles poderem entregar os papeizinhos para a gente poder ler. E era muito difícil escolher. Ele disse assim, e isso aí faz com que a cada dia a gente acredite, né, que a escrita pode mudar. E falando em poesia, eu fiz uma poesia agora para vocês. Tá meio, como é que se diz? Eu digo assim, ó, aqui, ó o bloquinho aqui, ó. Quem falou de bloquinho, ó o bloquinho e a caneta. Às vezes eu tava olhando aqui pro lado porque eu tava tentando pegar as palavras, né? Mas assim, vou ler aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Surge nas telas. De onde são? Vem de povoado, vem de comunidade, versos a nascer do caos. Revis, re, revis, re, revigorar a vida, curar tua alma, sintonizar teu corpo. Ao som da portela, pode voar como águia entre as folhas de papel, refletir com a realidade. Tua mãe a te mostrar a força a cada caminhar, sem perder a fé. Desperta para mais um dia, mistura de desenhos e escritas, aprender, reler, reinventar. Somos mulheres. Que lindo, 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 lindo. Eu acho que a gente é um pouco de tudo isso, né? Um pouco de Janete, aqui há em mim, um pouco de Jaque, um pouco de Rose, um pouco de Carol, e acho que a gente é tudo isso juntas, para mostrar que juntas a gente pode mais, que antes de nós vieram outras, e que a gente está aqui hoje, quem sabe vai inspirar outras mulheres que vão se inspirar na gente também, né? Daqui a pouco a gente está servindo de... Para a Gilda, eu vou pegar e vou passar limpo para digitar direitinho, vou encaminhar para a Gilda para vocês também terem acesso. Compartilho com todos. Mas não estamos fechando ainda, não. Agora é os momentos finais, considerações, para falar dos trabalhos, divulgar os canais que encontram vocês, né? E falando aqui, Janete também é do coletivo, né? Próxima semana ela vai estar numa outra live dessas, né? Do coletivo Herdeiras do Quariterê. Então, quem puder, ative o sininho lá, curta, compartilhe com os amigos, porque acho que é importante isso, a gente divulgar um trabalho que a gente faz aqui em Mato Grosso, em outros locais, quem sabe servir de inspiração para que outras mulheres também comecem a fazer, né? Se somar, né, nessa grande rede, né, de afeto, de carinho, para a gente se sentir mais fortalecida e continuar fazendo o nosso trabalho. Então, Janete, se você puder fazer essas considerações finais, né, falar onde encontramos você,
seu material. E Carol não pediu, mas eu já vou começar a pedir aqui, ó, quem tiver material para mandar para a Carol, né, para o cantinho da leitura, livros, né, de repente alguém que está ouvindo aqui, vendo isso depois, entre em contato com a Carol, disponibiliza 1, 2 volumes lá, que já vai ajudar para que os pacientes possam continuar lendo e se curando, né? Janete, com você. Tá. Eu não vi ninguém falando se a produção de vocês é distribuída por livrarias, por editoras, como que é? Eu não... Ou é independente? Eu acho que depois, na hora que Jaque for falar, ela fala. O dela é editora, da Carol também é editora. Mas daí elas falam, pode ser assim? Porque daí não atrapalha. Sim, pode. Eu só vou apresentar, então, os livros. Tá, vou apresentar aqui os livros. Essa coleção que saiu durante a pandemia, né? Aconchego Poético, Poesia em Tempos de Reflexão, volume 3. Urgência Poética, Poesias em Tempos de Incerteza. Mergulho Poético, Poesias em Tempos de Dor. Renascimento Poético, Poesias em Tempos de Esperança. Essa foi 4 volumes que saíram, né, do projeto Momentos com Gaia. As capas desse projeto foi feita por uma aquarelista, Dani Monteiro, maravilhosa, que além de fazer, para mim, ela ajuda a vender os livros, é bem bacana quando ela vai para as feiras. Ela inspirou nos jardins da minha infância, porque eu falo muito de plantas, né, de farmácia viva que tinha em casa. Fui conhecer médico com 20 anos, então o que me curava, o que me salvava, além das flores que estavam ali enfeitando a casa, que eu sempre fazia, era a farmácia viva que se tinha em casa, né, com as plantas medicinais, e que as mulheres da minha infância todas tinham esse conhecimento. Esse aqui também nasceu na pandemia, Outono para Além da Janela. Ele nasce porque a gente, com aquele medo do vírus, a gente ficava só, né, por trás da grade da janela e as poesias iam nascendo. A Sabedoria dos Caminhos, durante o tempo da pandemia, 3 pretas velhas cuidaram de mim. Deixa eu pegar o nome delas aqui, que eu sempre esqueço. Vovó Maria Conga, Vovó Catarina e Vovó Catarina de Angola, que eu nem conhecia, mas aí a Sil me mandava recado. Elas mandavam recado quando meus cachorrinhos estavam doentes. Eu até perdi uma cachorra, ela disse que meu cachorro não chegaria à última lua de dezembro de 2021, e eu perdi minha cachorra Poesia. Esse daqui é o Tecelã de Memórias. Eu conto assim, histórias, né? Histórias, inclusive, da minha vida, da dificuldade que eu tive enquanto criança, criada por uma mãe. Perdi o pai aos 7, minha mãe com 39 anos e 5 filhos, que nos criou assim tão grandemente. Então, toda a minha honra e toda a minha glória à grande mulher que foi minha mãe. Eu não chamo nem de crônica, nem de contos, porque acho que eu não enquadro muito nessas coisas, então eu chamo de narrativa, porque é a forma como eu escrevo. Aí depois, cada um após ler, que fala, né, o que é e o que não é. Esse daqui é Sinfonias do Entardecer, que também são poesias, e fala muito também do meu lado espiritualista, as poesias, né? E depois de escrever, eu descobri que tem muitas orações dentro dos meus textos, porque as pessoas falavam assim, mas eu gostei daquela poesia, oração, porque depois que você escreve, as pessoas começam a perceber coisas que nem você viu, né, quando estava escrevendo, e eu achei muito bacana, acho muito bacana isso. Extasiada de Infinito, essa aqui, essa velha xamã da capa, foi a Dani que me deu de presente essa tela, e eu acho que ela fotografou a minha alma quando ela fez essa velha xamã, que tem eu. Aí eu aproveitei, pedi licença e coloquei como capa. É de aquarela também, com cabelo de manacá e as borboletas que eu amo. Essa daqui, Gaia, Poética Silenciosa do Amor. Quando eu comecei a escrever minhas poesias e falar muito sobre a Terra, eu me sentia muito solitária, até encontrar algumas pessoas que falavam sobre a Terra. Porque o impactante foi quando meu amigo que trabalha no INCRA, ele trabalhava com a abertura de poços artesianos dentro dos assentamentos. Ele um dia me mandou fotografia da terra toda arrebentada, toda derriçada, policiais, prostituição, e eu entrei assim num choro convulsivo, e nesse choro saiu também música, saiu poesias, assim, muito triste, porque eu precisava me esvaziar daquela dor que eu sentia, por isso eu me coloco como devota de Gaia, e tem que brigar aqui onde eu moro, até para quando vão cortar a árvore, porque como as pessoas gostam de cortar árvores, né? E esse daqui, Deusas Aladas,
São várias poesias, cada poesia em homenagem às pessoas que fizeram diferença na minha vida. Então, são felicitos. Foi o primeiro livro. Esse, Quando a Vida Renasce do Caos, foi o livro, né, do momento que eu sofri o assédio e que eu fiz dentro de um processo de cura muito interessante. A Última Valsa fala um pouco da eterna partida, que é algo que ainda reluto muito para tentar compreender, que é a morte, né? Esse aqui é um infantil, A Flautista e a Árvore Mágica, ela conta a história da filha da minha vizinha, que a gente tinha uma árvore muito bonita na frente de casa, a árvore começou a morrer, e ela, inconformada, tocava flauta para a árvore todo dia. E aí me chamou atenção, eu fiz. Valentina é uma sobrinha neta. Valentina, a menina que brinca com o vento, muito criativa, então estava sempre inventando moda, foi escrita a história dela. E esse livro foi doado também na comunidade rural de Nossa Senhora do Livramento, está lá de Nossa Senhora do Livramento, 80 quilômetros de terra, uma escola rural onde as crianças vão na escola porque tem o Bolsa Família e muitas vezes vão para a escola para comer, porque final de semana que não tem aula, essas crianças chegam quase desmaiando na segunda-feira na escola, então são realidades muito doloridas. E os livros, na verdade, foi para cada uma delas o primeiro livro, que não tem dinheiro nem para comprar comida, infelizmente, é a nossa realidade, né? Titisca e Vovó Milha, um sobrinho neto meu também, que perdeu a avó com 2 anos e meio, e ele pediu para ir embora também. E eu fiquei muito, muito impressionada pelo tanto que ele amava essa vovó. E até hoje, quando ele vai dormir, ele vai sair na janela e olha para o céu e olha para a estrela e fala boa noite, vovó. Então, essas histórias que nos inspiram muito, né? E também eu sempre deixo um recadinho, para nós que somos produtor independente, eu sou produtor independente, quando você passa a ser produtor independente, é um vício, né? Eu não tenho paciência de ler edital para ficar correndo atrás de lei de incentivo à cultura, não, sinceramente falando. Então, eu continuo fazendo as minhas produções individuais. Tem mais 2 livros que estão para sair, mas agora estou mais devagar por causa da música. E, assim, sou muito grata pela literatura ter chegado, ter batido a porta, porque a gente passa a ser parideira, né? A gente já não tem mais controle. Você só, né, como uma colega ali, só pega o bloquinho, né, para anotar. E é isso, gente. Agradecidíssima por esse encontro maravilhoso. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Um prazer imenso conhecê-las. Muito obrigada, Gilda. E um grande abraço a quem estiver nos assistindo também. Vocês viram que a mulher produz, né? E produz. Agora vem outra aí que produz tanto quanto, né? Múltipla, diversa, que é a Rose Brasil, né? Que tem, assim, potência para muitas coisas. Depois, se puder, Rose, coloca aí, depois que você falar, procura lá aquele link do filme, né? Porque ela também tem esse lado, sabe? Não só escreve, ela também tem um curta que foi premiado, muito bonito, que fala de mulheres. Eu acho que cabe aqui nesse nosso encontro. Então, agora é com Rose Brasil, para ela falar das coisas que ela tem feito ultimamente e deixar o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela, além do coração generoso e grandioso que ela tem. Eu só escrevo porque um dia eu pude participar da OK. Eu só hoje estou aqui fazendo essa live porque um dia eu aprendi a compartilhar textos, literatura, leitura e escrita com outras mulheres. E foi um período muito, acho que muito lindo para todas nós. Éramos mulheres de vários lugares do Brasil, da periferia do Rio de Janeiro. E meu avô também conversou, né, com as professoras. Imagina meu avô, meu preto velho, conversando com professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É quebra de paradigma, né? Um preto velho no interior de Mato Grosso conversando com professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O que teria ele para ensinar, para ouvir, para trocar de experiência? Eu vi que tinha muito, e a partir dali eu fui mergulhando nessa minha escrita, me encorajei, agora eu boto o guia, me apresento como mãe de santa, porque nem isso eu tinha muito coragem, eu era meio covarde, trabalho, Janete sabe, há mais de 20 anos, mas meio covarde, assim, de não querer ficar me expondo, me exibindo, né? Vou falar um bem baianês aqui, me exibindo para os outros, né? Eu ficava no canto. Então, acho que, junto com outras mulheres, eu me conheci, vi que eu posso escrever, que eu posso me exibir, que eu posso me mostrar, né? E agora vou mostrar para vocês Rose Brasil. Vem, Rose.
Se amostra aqui para nós. Então, gente, eu tenho atualmente um projeto, um movimento chamado Vem Pra Cá Sarau, que eu faço com uma mulher que eu conheci no 6º Encontro Nacional do Mulherio das Letras, que foi aqui no Rio de Janeiro, e mês que vem vai acontecer em Belém, e eu estarei lá, eu acho que é de 5 a 8, em Belém. O meu próximo livro de poesia, que chama Carne Viva, é o meu primeiro livro de poesia. O nome é Carne Viva, e ele vai ser lançado lá no 7º Encontro Nacional do Mulherio das Letras em Belém. E eu venho para cá, eu conheci essa moça chamada Lilian Mayal, que é uma tremenda de uma poeta também, loira, dos olhos azuis, né? E ela chegou para mim e falou: vamos fazer um sarau? Falei: bora fazer, só que eu nunca tinha ido a um sarau na vida, né? Mas vamos fazer. E aí eu estruturei o sarau da seguinte forma: é um sarau voltado para as escritoras periféricas, para as mulheres de periferia, com o protagonismo da mulher negra, porque são as pessoas mais difíceis de terem uma oportunidade numa boa editora ou numa editora. Tem dificuldade até de que as notícias cheguem nelas. Eu moro na periferia do Rio de Janeiro, cidade que acontece de tudo aqui. É Rock in Rio, é Maracanã, tudo acontece no Rio de Janeiro. Mas muitos eventos culturais, muitas palestras, muitas coisas, a gente não fica nem sabendo o que acontece. Porque não noticia, né? Não aparece no noticiário, a gente fica sem saber. Então, eu pensei nisso, ela topou, e esse sarau acontece na segunda terça-feira de cada mês. Então, terça-feira que vem é dia de Vem Pra Cá Sarau. É na Tijuca, na Almirante Cochrane, número 67. Né? Isso eu estou fazendo agora. Com relação ao livro, a escritura, acho importante uma coisa, porque eu fico pensando se tem alguém como eu fui um dia, me vendo, ou vai ver esse vídeo da gente. Eu acho que muita gente vai ver. E aí eu quero falar uma coisa para essas pessoas. Eu prefiro até nem falar de mim. Eu tinha selecionado uma poesia para falar, eu prefiro abrir mão de falar poesia. E eu quero falar para essa pessoa que era uma pessoa como eu, era algum tempo atrás, que não sabia por onde que se começa para publicar um livro, né? Por onde começa? Qual é o mistério? A pessoa tem o sonho de publicar um livro, mas ela não sabe o processo, por onde começa, não sabe nada, não sabe nem que existe editora, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, gente: livro é uma coisa que custa caro. Não tem como ser barato. Mesmo quando as pessoas fazem um livro manufaturado, ele fica caro para quem vai comprar, né? Porque ele é manufaturado, é 1 por 1, é aquele material, e aí tem que ter um material, tem que sobrar um dinheiro para comprar o material e fazer um outro livro daquele. E mais o dinheiro para a pessoa viver, né? Então, o livro é caro, então vocês não... Mas não percam a esperança por isso. Eu nunca tive dinheiro para publicar um livro e até hoje não tenho. Eu sou uma pessoa que eu sou desempregada, eu trabalho num projeto chamado Universidade das Quebradas, que dura aí 6, 7 meses, e quando o projeto acaba, eu fico desempregada. Então, como foi que eu consegui publicar tantos livros? Hoje em dia, o movimento que está acontecendo é a entrada do escritor de periferia no mercado do livro é através das antologias. Junto uma galera de escritores, todo mundo duro, e aí sai uma cota por 3, 4, 5, 6 páginas, tem um valor estipulado, vamos supor, R$350 para 6 páginas. Eu acho que foi isso que me ofereceram recentemente. Eu não tenho procurado não fazer mais antologia, só se o projeto for muito de periferia, aí eu faço. Mas então eu sei que está numa faixa de R$350 a R$400, 5 ou 6 páginas. Aí você dá esse dinheiro, que eles parcelam. O livro leva uns 3, 4, até 6 meses para ficar pronto. Um livro com tanta gente,
né? Pode levar até 6 meses para ficar pronto. É o tempo que você tem para ir pagando as parcelas desse valor referente às páginas que você vai ocupar no livro, né? Quando o livro sai, você recebe uma quantidade de livros, por exemplo, 10 livros, que se você pagou R$ 400 para colocar seu texto naquele livro, você vai vendê-lo a R$ 40, e aí você recupera o que você investiu. Ou você vai investir a 50, vai vender a R$ 50, você recupera o que você investiu, guarda R$ 10 no cofrinho para o próximo, né? Então, eu nunca tive dinheiro para publicar livro. O meu primeiro livro, os meus primeiros de antologia foram assim, foram no Ratatá, que hoje em dia é a porta de entrada das escritoras de periferia no mercado. São independentes os livros, então não tem distribuição, fica todo mundo com uma porrada de livro vendendo nos saraus, nas bienais. Aí todo mundo vê a gente da Bienal, acho que a gente está arrasando. A gente só está tentando se livrar de um monte de livro que está entupindo a nossa casa, porque a gente é camelô do nosso trabalho. Porque, mesmo aí vem a minha experiência de editora. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, Histórias da Cabrochinha, eu vi um edital de uma editora que dizia que era uma editora feminista, que só publicava mulheres e só empregava mulheres. Eu achei fantástico. Eu conversei com a moça, eu achei ela legal, e eu não quis nem saber. Vamos embora publicar, já que está todo mundo me atormentando para publicar esse livro. E o que aconteceu? Ela disse para mim que ela era uma editora tradicional, como se eu soubesse o que era uma editora tradicional, só fui aprender depois, e que eu não ia pagar nada pela publicação. Beleza, o contrato chegou para mim, dizia assim, pré-venda. Eu tinha que vender 60, 80, sei lá, livros, num valor X, que é para o livro ser feito. Ou seja, eu tinha que vender um livro que ainda não existia, para ele poder ser produzido com o dinheiro da venda, da pré-venda, e aí sim eu entregar o livro para as pessoas. Eu pensei, que escritora sou eu se eu não conseguir vender 60, 80 livros? Aí é melhor não escrever porra nenhuma, né? Fui lá, assinei o contrato correndo. Mas depois eu fui entender uma coisa, que é isso que eu quero falar para as pessoas que devem estar ouvindo, que vão ver a gente algum dia. Quando é uma pré-venda, não é que você não vai pagar nada pelo livro. Claro que você vai pagar. Você não vai pagar com o seu dinheiro, mas você, inclusive, vai botar na roda uma coisa mais importante que o dinheiro, que é a sua credibilidade. E aí eu sou uma pessoa de sorte, ou não, porque, pelo meu tempo de desemprego, eu sempre procurei trabalhar com entretenimento e cultura. E aí eu conheço muita gente por essa minha trajetória de desempregada, fazendo bico com a galera. Então, eu tive como obrigar as pessoas a comprarem meu livro, porque se é meu amigo, tem que comprar meu livro, senão meu livro não vai existir. Mas a pessoa que trabalha, sei lá, numa casa de família, que trabalha, de repente, num serviço mais com menos pessoas em volta, essa pessoa talvez ela não tenha lastro, não tenha conhecimento de pessoas suficiente para vender aquela quantidade de livro que a editora exige, que é necessário para ela poder publicar os primeiros exemplares dela. E aí tem que ter um cuidado, porque no meu contrato, por exemplo, dizia que se eu não vendesse aqueles livros, eu teria que comprar todos eles, eu teria que pagar por eles, né? E era uma grana preta, né? Porque eu teria que pagar a diagramação, o capista, o revisor, tudo, mais a gráfica. Então, daria se eu não tinha o dinheiro para publicar, como é que eu ia ter, né? Enfim, então o que eu quero é que vocês entendam que, assim, é muito legal ver uma produção linda como a da Janete, né? Mas entende que é cada um no seu passo, cada um conforme, e talvez até essa trajetória traga a maturidade
ideal para quando o livro sair. Só tomem muito cuidado com o que prometem para vocês. Não acreditem, perguntem, consultem, procurem ver quem é aquela editora e procurem saber quem foi que publicou por aquela editora e perguntem para quem tem experiência que já publicou, tá? Porque às vezes a gente fica tão empolgado em publicar que acaba fazendo alguma coisa que vai prejudicar a gente e o nosso sonho para o resto da vida. É só isso. São as mazelas, né? Infelizmente, tem os desafios nesse caminho, né, com a editora, na diagramação, na distribuição depois. É um mundo novo para a gente que não foi acostumada a lidar com esse mundo, com contrato. É um mundo novo que se abre, né, quando a gente se propõe a. Muito bom isso que você falou, né? É fundamental. Tem as antologias que ajudam de alguma forma, mas aí tudo tem o prós e os contras, e a gente tem que aprender e só aprende fazendo, né? Eu também tive uma experiência com uma editora, mas é isso, você só aprende fazendo. Mas é bom esses conselhos, são bem-vindos, já que você poderia fazer as considerações finais, mostrar seu material, divulgar a sua página, né? Agradeço quem está conosco até agora e já convido, próxima semana vai ter uma outra live com Júlia Café, Jaqueline, ou desculpe, Jaqueline não, eu falei o nome errado, é Janete. Tá eu querendo botar Jaqueline já numa outra função. Se quiser, eu venho de novo, sem problema nenhum. Ela está na Flip, eu vou esnobar, Carol e Jaque estão chique, elas estão na Flip Pelô. Flipelô, estamos na Flipelô. Tá no Pelô. Então, assim, sobre essa questão da editora, assim, eu comecei com antologias, tanto eu participei do Mulheiro das Letras, o meu era Mulheiro das Letras Portugal, e algumas antologias, Ecos do Nordeste, enfim. E quando Luiz Rey, quando ele nasceu primeiro, ele era uma boneca, né? Eu imprimi ele aqui, fiz ele no Canva, fiz as ilustrações, botei cola do ladinho, faltou tinta na impressora, imprimi na casa da colega, né, lá na escola, e a gente trabalhou com 5 exemplares na escola toda. Porque ele nasceu para atender as minhas crianças, né, os meninos que a gente trabalha. Ele nasceu assim. E aí um dia, assim, eu tenho uma relação mais próxima com Patrícia Moura, que ela é da editora, ela que lançou, ela é responsável do selo Trajetórias, que Luiz Rey inaugura aqui na Bahia, que faz parte da editora O Artifício, aí de São Paulo, que é de Solange Solon Borges. E aí tem o diagramador, que é o designer, que é Paulo Argolo. E aí, assim, eu me juntei com essa trupe que eu não largo mais, porque eu vejo várias pessoas relatando diversos tipos de problema. E assim, como eu também ilustrei, né? Então, assim, tem várias nuances na coisa toda. Mas, assim, é uma editora pequena e, assim, foi tudo muito feito com respeito, com diálogo. E, assim, para mim, eu não tenho essa... Eu acredito que eu tive também sorte, assim, sabe? Porque, às vezes, eu vejo cada relato que me impacta muito e eu sempre digo assim, ufa, né? E, assim, também tem um lugar de diálogo muito grande. Então, assim, eu já escapei de diversas roubadas, porque eu voltava cá, né? A gente tem um grupo, eu dizia assim, olha, me fizeram uma proposta assim, assim, assim. E aí elas vêm, elas não dizem o que eu devo fazer, elas relatam, ó, comigo aconteceu assim, assado, ó, sim, mas eu que tomo minha decisão depois, né? Então, assim, é muito bom estar acolhida e não me sentir só. Porque no universo literário, quando você publica um livro, vai surgindo um monte de coisa. Eu nunca tinha mexido no Instagram, né? Nunca tinha feito live, sabe? E aí vem toda essa coisa junto, que vem um turbilhão, e aí de repente a pessoa te conhece na rua, né? E aí você, além de escrever, desenhar, você tem que contar história, e lá vai você, né? Então, assim, não estar só também é uma coisa, para mim, que é importante, assim. Aí é uma coisa importante que eu quero falar sobre a questão do não estar só e do escritor independente, porque para mim foi muito importante conhecer as outras escritoras aqui da Bahia, sabe? Que estão nesse movimento,
e é também um movimento social, né? Um movimento de resistência. A gente está eu estou, né, na Flipelô amanhã, às 11 horas, com Carlos Leal. A gente está numa mesa discutindo a importância de trabalhar ícones da música nordestina para as infâncias, sabe? Vai ser na Igreja dos Clérigos, é uma mesa da Casa das Editoras da Bahia. E a gente também faz parte de um movimento que é o movimento Ocupa pelo Literário, que é um movimento muito bacana, que foi um movimento que é organizado por Palmira Reis e Tati Gonçalves, da Casa Palavra Borboleta, e com elas eu fui parar na Fligê, que é, assim, aqui é uma das grandes feiras literárias, em Mucugê, uma coisa que eu sempre quis participar e sonhava fazer, sabe? E fui parar lá, assim, tem pouco tempo que eu voltei de Mucugê, e muito feliz, porque cada encontro, cada feira que você também vai aprendendo, né, sobre esse processo de comercializar, de entender o que é que o público quer. Mas, para mim, mais que isso, é quanto a escrita impacta no leitor. Então, assim, vem famílias inteiras, sabe? E quando você conta a história, aqueles olhinhos que brilham, e não independe da idade, sabe? Isso é o que acho que o escritor espera. Então, assim, isso só é possível porque existe, assim, né, um processo mesmo de resistência, de persistência de homens e mulheres, escritores e escritoras independentes, que vão contra uma corrente que você vai vendo, né? Depois que entra, você vai percebendo que tem umas seletividades, uns guetos, umas coisas assim, que às vezes seguem o mesmo mecanismo do capitalismo que é onde a gente está inserido, né? Mas, sim, a gente sempre foi resistência e vai continuar sendo para fazer chegar a literatura que a gente produz nas pessoas, porque elas também podem produzir e elas querem conhecer, né? É isso. Meu Instagram é Jaqueline Meirinline. O processo de comercialização a gente faz também por lá e pelo site da editora. Normalmente tudo chega para mim depois. E é isso, assim, né? É muito importante incentivar, né, a produção dos escritores e escritoras de periferia que estão, assim, né? trazendo uma literatura e uma vivência que a minha grande questão na infância era não me ver, eu não me sentia, eu não me identificava, né? E hoje, quando a gente pode abrir um livro e ver já, né, uma menina negra, sabe? Um menino preto, sabe? Eu que trabalho, eu estou em sala de aula com crianças pequenas, e eu acho assim encantador. Eles viram a cabecinha e dizem assim, ai, que lindo. E quando você diz assim que o escritor é daqui de Salvador, sabe? Olha aqui, Ana Fátima, por exemplo, é uma escritora que eu gosto muito, trabalho muito com a literatura dela. Ana Fátima, ela nasceu aqui em Salvador, ela é aqui de Salvador. É da onde? É daqui do bairro? Então, assim, eles vão entendendo já, eu tenho certeza que essa geração, para eles, não vai ser tão distante quanto foi, por exemplo, para mim, né? Talvez eles tenham outros desafios, porém aí a gente também não pode dar conta de tudo, né? É isso, gratidão e espero estar junto de novo e misturados. Tudo misturado aqui. São redes afetivas que a gente vai criando, né? Carol lê um texto meu lindo no canal dela, toda vez que ela lê por lá, eu vou lá, deixo o coraçãozinho, mas foi de uma generosidade, né, Carol? É um texto que nos ligou através de uma pessoa que na minha cidade existia, que era Tapuia, uma senhora lá em Torixoréu. Aí eu escrevi sobre Tapuia, ela leu, se identificou com a Tapuia da vida dela. Eu acho que assim a nossa escrita está
está tocando num tema, e aquele tema vai tocar uma pessoa, né? Vai se interligar ali, vai se conectar de alguma forma. Carol, agora é com você, nós já estamos no... Olha, se eu falar que a gente falou para Dedéu, vocês vão falar, não, nós estamos a só 1h40, viu? A 1h40, era só 1 hora. O negócio aqui rendeu, mas ficou bonito, agradeço a generosidade de cada uma de vocês, a paciência de quem está nos ouvindo isto, de quem vai ver isso depois. Agora é Carol. Boa, gente, queria agradecer. E queria também convidar a Rose e a Janete para um dia aqui participar do Cantinho da Leitura. Eu digo que é uma página simples, mas acolhedora, né? E os livros, o Vai Como Pode, Poesia ou Saudade, ele está na Amazon, e também quem quiser pode estar falando comigo no direct, que eu também encaminho, né, direitinho. O Diário de Enfermaria está na Uiclap, mas também pode estar falando comigo, que eu mando. E a Rosi e a Janete, eu vou estar mandando para vocês o Vai Como Pode. Espero que vocês gostem. Mandar um cordelzinho para vocês também. Faço questão. Eu acho que uma escritora deve incentivar a outra. E eu faço questão de poder estar presenteando vocês duas. Espero que vocês gostem. E que a gente sempre tenhamos essa luz e essa escrita, porque, como a Janete falou, muitas vezes a gente até usa a escrita para a gente poder sair de alguns momentos, né? Da gente poder também detalhar algumas situações que nós passamos no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente é colocada à prova. Ah, para que escrever poesia? Para que ficar toda hora recitando? Eu digo, porque isso alimenta a alma e faz com que a nossa mente fique todo o tempo fervilhando e fazendo e criando novas novas obras através de sentimentos verdadeiros. Eu acho que é isso. Poesia é verdade, é sentimento e vai como pode, como dizia minha avó Maria. Bela inspiração essa frase, eu acho que inspira outras, né? Para a gente nunca desistir, de persistir nos nossos sonhos, né? E é maravilhoso quando a gente pode contar com mulheres como você, né? Com os coletivos, né? Eu acho que eu sou cria um pouco desses coletivos, né? Da UQ, né? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi lá que eu me descobri escritora, e a partir dali eu tive coragem de dizer eu escrevo, e acho que cada um tem um pouquinho aqui, né, desse trabalho coletivo, desse um ajudando, colaborando. É lindo o canal dela, depois entrem lá, curtam, participem, viu, Janete? Você vai gostar de participar. Rosi Brasil também, Jaque já foi, eu já fui, então vocês vão adorar o Cantinho da Leitura no Instagram dela, né? É isso. E gostaria de convidar quem ficou até aqui, próxima quinta, não vai ter live, vai ter na sexta, vai ser sexta-feira, vai ser as experiências, né? A gente vai falar um pouco sobre as experiências da música, do teatro, do violino, vão ser outras expressões artísticas, vai ser mais com música e teatro. Aí vai ser Júlia Café, que vai estar aqui nesse papel, que é uma outra parceira e companheira lá do Coletivo Herdeiras do Quariterê. Então, agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve conosco até agora, e muitíssimo obrigada, e até daqui a pouco. Olhem lá depois o curta da Rose, é lindo, só de mulheres também, é só de mulheres. Tá? Muitíssimo obrigada, me despeço de vocês, boa noite e até a próxima live, sexta-feira às 19 horas, horário de Mato Grosso. Obrigada, Jaque, obrigada, Carol, obrigada, Rose, Janete, obrigada a todos vocês, gratidão, coraçãozinho, beijo no coração. Beijo, Carol, beijo, Janete, Jaque e Rose Brasil.